Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando a questão 114 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec vai questionar o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Existem dois pensamentos dentro do pensamento humano, da história da humanidade. Um, formulado pelo pensador Thomas Hobbes, um inglês da época de 1600, que ele escreveu um livro chamado O Leviatã. E ele diz que o homem, nesse livro, por sua natureza competitiva, controlador, utilitarista das coisas, que ele tende a usar as coisas, a tendência natural do homem é entrar em atrito com os outros homens, com os outros indivíduos, e que isso gera uma espécie de conflito constante. Nós estaríamos, segundo ele, com uma tendência natural de estar constantemente em conflito com os outros homens. Esse seria o estado natural do homem, ou seja, até o ponto de ele cunhar a frase muito famosa, dizendo que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o predador do próprio homem. Esse seria a condição básica do homem. Bom, para evitar isso, para que a gente não mate uns aos outros, a sociedade cria o Estado, em que a gente abre mão da liberdade, das nossas liberdades, ou seja, a gente renuncia ao fazer o que quer quando quer. Nós pagamos impostos, nós obedecemos leis e tal, no intuito único de garantir a nossa segurança. Ou seja, a gente dá para o Estado a nossa parte da nossa liberdade, dá nosso trabalho ao Estado. Em compensação, o Estado nos protege dos outros homens, porque somos todos, de maneira geral, segundo ele, todos somos, na essência, maus. Os homens, na sua essência, são maus porque cada um quer proteger o seu direito, quer dar vazão aos seus instintos. Então, para nos protegermos disso, de uns contra os outros, nós temos o Estado, a sociedade, vamos dizer assim, estabelecida, que nos protege uns dos outros. 100 anos depois, um outro pensador, Rousseau, ele vai dizer basicamente o contrário, se a gente pensar. Ele diz o seguinte: olha, o homem, na sua essência, ele é bom. Nós, essencialmente, somos bons. Somos ali o selvagem, puro, né? Não temos o sentimento de antagonismo, somos colaborativos uns com os outros e tudo mais. Mas a sociedade nos corrompe. Talvez a gente já tenha ouvido essa frase. Ou seja, que a sociedade corrompe o homem. Rousseau cunhou isso. Então, nós temos aí dois pensamentos, né, divergentes, antagônicos. Um diz o seguinte: o homem é mau e o Estado está ali para poder disciplinar a vida de todo mundo. O outro fala: o homem, por natureza, é bom e a sociedade o corrompe, a sociedade que transforma o homem. Por isso que existe o mal pelo mundo. Apesar dessa aparente divergência, de serem pensamentos contrários aí, existe um ponto comum, se a gente analisar bem, entre esses dois pensamentos. Que eles estão falando o seguinte: que, na verdade, o homem tem uma essência, seja boa, seja má, e a sociedade transforma essa essência.
E qual é a visão espírita disso? Isso que Kardec está questionando aí, vamos dizer assim. Nós somos bons ou maus por natureza? Lembra que Hobbes fala que nós somos maus por natureza. Rousseau diz que nós somos bons. Kardec meio que está perguntando assim, quem está certo? Qual dos dois aí? Nós somos bons ou maus? E além disso, está questionando. Eles ou são eles mesmos que se melhoram? Ou seja, sou eu mesmo que me melhoro? Os espíritos vão dizer o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram. Ou seja, na realidade, já não é o pensamento desses dois filósofos, que é a sociedade que transforma o homem. O que os espíritos estão dizendo é o seguinte: é o homem que se transforma, é o homem que se modifica. Passam de uma ordem inferior, continuam eles, para uma outra mais elevada. Passam da ignorância, em outras palavras, para o conhecimento, a elevação, a superioridade. Tá, então quer dizer que a doutrina espírita está falando que cada um por si, cada pessoa que evolui sozinho e tudo mais? Olha, não só exatamente isso. O que a doutrina espírita está esclarecendo e informando, primeiro, é que o homem, ele já não nasce pronto, vamos dizer assim. Nós não estamos num estado definitivo. Eu nasci hoje mal ou bom e vou evoluir e vou permanecer para sempre. A doutrina espírita está dizendo o seguinte: olha, você está num estado hoje e que está constantemente aprendendo. Nós estamos o tempo todo crescendo e evoluindo. O espírito trabalha para a própria evolução. Ok, mas a gente faz isso sozinho? O homem evolui, cresce, então aprende sozinho, por si mesmo? É ele que se melhora, como diz Kardec na questão. E os espíritos, de certa forma, afirmam que sim. Não, é o homem que se melhora. É o espírito que evolui, que aprende, que se aprimora, que cresce. Agora a questão é, e as outras pessoas? Que papel exercem? O que a espiritualidade, os espíritos de maneira geral nos ensinam, nos explicam é o seguinte: olha, apesar do homem ser o motor do próprio crescimento, a nossa relação uns com os outros, a nossa vida, nossa convivência, as nossas brigas, os nossos aprendizados com as outras pessoas, é nisso que nós aprendemos. São nessas ocasiões que nós aprendemos. E por isso que eles vão explicar que, primeiro, a reencarnação, por exemplo, é um grande meio de transformação e aprendizado do homem. Porque quando nós reencarnamos, nós voltamos à fase, por exemplo, da infância, em que nós estamos altamente sugestivos a novos aprendizados. Então, os pais, segundo eles, segundo a doutrina espírita, exercem uma enorme influência sobre os filhos, aprendendo, educando. Então, a criança, ela nasce com determinadas tendências, ou seja, o espírito já nasce com aquilo com a bagagem que ele adquiriu, seja boa ou ruim, tendências do bem, do amor, ou tendências ao crime, ao ódio, seja qualidades ou defeitos, nós nascemos com determinadas tendências e os pais têm o poder, vamos chamar assim, têm a condição de educar aquele espírito, exercendo enorme influência daquilo que aquele espírito vai aprender. Da mesma forma, toda a sociedade, todo o conjunto, escola onde a pessoa vai trabalhar,
o trabalho dele no dia a dia, a casa religiosa, ou seja, todo o ambiente social que a pessoa vive exerce influência sobre aquela pessoa. Então a pessoa pode ser estimulada à prática do crime, e se ela já tem aquela tendência, ela vai colocar aquilo em ação, como também ela pode ser estimulada a transformar os seus hábitos infelizes. Ela pode ser educada a falar, olha, essa ação não está certa. Então, desde criança, o espírito ele pode ser transformado e educado. Eu assisti uma palestra do Divaldo, ele falando que ele aos 5 anos, ele tinha um coleguinha lá, de um pouco mais velho que ele, que era uma espécie de líder da turma, e eles brincando ali no mato ali e tal, e o coleguinha pegou uma palha de feijão, acendeu e começou a fumar. Falou, eu vou fumar. E perguntou para ele, Divaldo, você não fuma não? Você não é homem? E ele, sim, pegou e, como diz, acendeu ali uma palha de feijão também e começou e deu o primeiro trago. Quando deu um trago, que a fumaça entrou, que ele sufocou com aquilo e correu para casa. Quando ele chegou em casa, a mãe dele catou ele pela orelha. Onde você estava? Ali. Ali aonde? Ali. Fazendo o quê? Com quem? Estava com fulano. Brincando. Brincando de quê? Brincando de fumar. Ah, o senhor fuma? Assim. E aí ela mandou ele, então vai tomar banho e tal. Voltou. Quando ele voltou, sentou à mesa, chamou o irmão do Divaldo, falou, vai lá e pega uma palha que o Divaldo vai fumar. Mas mãe, se eu fumar eu vou morrer. Não, você não vai, então morra. Você não fuma? Você não fuma? E aí quando ele foi fumar e tal, que viu que era muito ruim, a mãe dele olhou bem nos olhos dele e falou, meu filho, eu vou te pedir uma coisa. Nunca fume na sua vida, porque isso vai te matar. E explicou para ele os perigos, apesar de analfabeto, como diz o Divaldo. Falou, olha, as pessoas têm esse pigarro, fica tossindo e tudo mais, é por causa do cigarro. Ali no pulmão é como se fosse uma casinha de abelha que ele começa a entupir e você vai ficar sem poder respirar. E foi explicando para ele, então me prometa que você nunca vai fumar. Ele diz que lembra disso até hoje, ou seja, é o exercício do pai e da mãe, no caso a mãe dele, educando um espírito. Então nós temos as nossas tendências, diz a doutrina espírita, que nós trazemos do passado, que nós vemos, daquilo que a gente foi construindo ao longo de toda a nossa existência, ao longo de milênios, nós trazemos essa bagagem. Isso se manifesta naturalmente em nós. Basta ver numa casa, 3 irmãos, 3 pessoas completamente diferentes. Por quê? São espíritos diferentes. Mas, além disso, não só a bagagem, não há esse determinismo, eu sou assim e pronto. Não. O espírito aprende. Pais, professores, mestres, aquelas pessoas que convivem conosco, nos educam. E nós também educamos as outras pessoas. Então o espírito absorvendo tudo isso, porque a pessoa tem a liberdade de poder aprender ou recusar o aprendizado. Quantas e quantas pessoas os pais pelejam e cresce aquele espírito revoltado, rebelde, não quer construir uma vida digna, apesar da luta dos pais. Então foi o espírito que não quis, ele exerceu o livre-arbítrio dele. Mas o espírito, quando ele quer, ele se melhora através do auxílio das pessoas que estão próximas. Então nós vivemos numa sociedade de auxílio mútuo.
Mas o espírito não guarda em si um determinismo, eu sou bom, eu sou mau. Nós somos aquilo que fizermos de nós, em termos de bondade, de maldade, de defeitos e qualidades. O que a doutrina espírita nos ensina é que nós podemos demorar, mas o espírito sempre, uma hora, que tempo isso dure, mas uma hora ele vai despertar para a necessidade do se melhorar, do autoaprendizado, dele se submeter a um crescimento interior através das provas, das dificuldades, do exercício contínuo na vida, ele vai melhorar. Isso que a questão nos mostra hoje. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.